Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo de hoje, domingo de Ramos, abre a Semana Sagrada, a Semana Santa, semana onde comemoraremos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana, então, começa com o dia sagrado da comemoração da entrada triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, sendo proclamado ali como Rei. Hoje sim é uma festa de Cristo Rei. Tanta importância desse dia, tanta importância do começo dessa semana, que antes da celebração da Santa Missa, nós temos a cerimônia da bênção, da distribuição e da procissão de ramos, onde nós, caminhando pelas ruas da cidade, proclamamos a divindade e a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa cerimônia da bênção dos ramos, nós temos a leitura do seguinte evangelho, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximando-se de Jerusalém, nosso Senhor Jesus Cristo, e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo achareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os deixará trazer. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir a palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, cheio de mansidão, montando sobre uma jumenta e um jumentinho, filho da que leva o jugo. Indo então os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles as suas capas e fizeram Jesus assentar-se em cima. E numerosa multidão estendeu seus mantos pela estrada. Muitos cortavam ramos das árvores e com eles juncavam o caminho. E as turbas que o precediam e as que o seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Logo na Santa Missa, nós temos a leitura da Sagrada Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por São Mateus. Aconselhamos vivamente a todas as pessoas que escutem esse comentário ao Domingo de Ramos, que leiam em suas casas a Sagrada Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por São Mateus, para acompanhar a Sagrada Liturgia, para acompanhar a Santa Igreja nos seus sentimentos no dia de hoje, nas suas aspirações, nas suas intenções. Então, na família, o pai ou a mãe, rezem o Evangelho. Não somente leiam, senão rezem esse Evangelho em família, que todos escutem. Aquele também que está sozinho, reze o Evangelho. Leia não somente com a mente, senão com a mente e com o coração, para penetrar todos os mistérios que são possíveis de ser alcançados pela nossa mente e pelo nosso coração. Na Santa Missa, a epístola está tomada da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tende em vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo, que sendo Deus por natureza, não reputou usurpação ser igual a Deus. E aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E sendo reconhecido como homem pela aparência, humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome novo, que está em cima de todo nome, a fim de que ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo se dobrem os joelhos de todos aqueles que estão nos céus,
na terra e nos infernos, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, na glória de Deus Pai. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Como comentamos ao começo, o dia de hoje abre a Semana Santa. Celebração do Domingo de Ramos, comemoração da entrada triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, como Rei e Messias. Não podemos omitir aqui um comentário e louvor à Semana Santa, restaurada pelo Sumo Pontífice Pio XII, inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, filhos, amigos, não vos deixeis levar por raciocínios humanos. Escutem a palavra do Sumo Pontífice. Atuem como ele atuou nos últimos 3 anos de sua vida, celebrando ele mesmo essa Semana Santa. Foram raciocínios humanos, foi intenção humana que crucificou a nosso Senhor Jesus Cristo. Não escutaram a voz de Deus, por isso crucificaram o seu Filho. E quem é a voz de Deus sobre a terra? Na encíclica Preclara Gratulationes, o Papa Leão XIII diz: nós que somos como Deus na terra, nós que fazemos as vezes de Deus sobre a terra. Vide Preclara Gratulationes, de Leão XIII. Escutem a voz de Deus sobre a terra, que é a voz do verdadeiro Sumo Pontífice. E se os raciocínios humanos, se a empresa humana nos faz contradizer, nos faz ser contrários às palavras desse que faz as vezes de Deus sobre a terra, desse que é o verdadeiro Sumo Pontífice, se nós contradizemos então essas palavras, em que nos diferenciamos daqueles que crucificaram o nosso Senhor? Pois bem, no domingo de hoje, então, damos começo à celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa de hoje é verdade, é uma missa longa. Nós temos a leitura da Sagrada Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, mas não poderíamos deixar de fazer um comentário sobre a ocasião do Domingo de Ramos, que não deixa de ser uma festa de Cristo Rei, porque Cristo entra triunfante em Jerusalém, sendo proclamado como Rei daquela cidade, proclamado como Rei daquele povo, proclamado como Filho de Davi e aquele que vinha em nome do Senhor. Não deixa de ser então uma festa de Cristo Rei. E nosso Senhor Jesus Cristo é Rei verdadeiro. E sabemos que todos os reis da terra, todos os reis, procuram destacar a sua majestade com símbolos, objetos. Alguns usam cordões, outros usam pulseiras, outros usam brincos, mas a grande maioria deles usam a coroa. Aquela tiara sobre a fronte que indica que aquele homem é rei. Cristo, nosso Senhor, tem a sua coroa. A coroa divina, a coroa que lhe corresponde por direito divino, por direito de criação, coroa é eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo tem ao ser Deus e homem verdadeiro. Coroa invisível aos olhos humanos, visível ao coração que lhe ama. Mas nosso Senhor Jesus Cristo também tem uma coroa em sua natureza humana. Nosso Senhor Jesus Cristo tem uma coroa por direito de conquista, porque Cristo também é Rei do mundo por direito de conquista. É Rei por direito de Criador de todas as coisas. Lembremos das palavras do Evangelho de São João, que sempre se lê no final da Santa Missa. Sem Ele, nada foi feito. Nosso Senhor é Rei de todas as coisas, porque é o mais perfeito. Mas também nosso Senhor Jesus Cristo é Rei por direito de conquista.
Nosso Senhor realmente resgatou e conquistou as nossas almas, por isso é Rei. Mas qual coroa corresponde a nosso Senhor Jesus Cristo? Qual coroa corresponde a esse Rei Redentor? Antes de responder a pergunta, lembremos que nosso Senhor Jesus Cristo disse na cara de Pôncio Pilatos: Meu reino não é deste mundo. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36. Seria muito diferente se nosso Senhor Jesus Cristo dissesse que o seu reino não está neste mundo. Uma coisa é que algo seja de um lugar e outra coisa é que esteja em um lugar. O reino de Cristo não é desse mundo, não tem a sua origem nesse mundo, mas o reino de Cristo sim está entre nós. Como ele mesmo disse, o reino de Deus já está entre vós. Evangelho de São Lucas 17, 21. O reinado de Cristo, então, é um reinado eterno, é um reinado celeste, reinado sobrenatural, reinado que tem a sua origem no céu, sua origem na ordem sobrenatural, sua origem no seio do Pai eterno. Daí vem o reinado de Cristo. O reinado de Cristo é um reinado celeste. O reinado de Cristo é um reinado eterno, sobrenatural, santíssimo, perfeitíssimo, mas ele sim está na terra. E esse reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que está na terra, que lhe faz rei, como nós percebemos? Nós percebemos pela coroa que leva esse sagrado rei. Porém, qual foi a única coroa que ele aceitou aqui na terra? Vamos ler o mesmo evangelho de São Mateus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em redor dele toda a corte. Despiram-o. Eles o cobriam com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça e meteram uma cana em sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomavam a cana e lhe batiam na cabeça. E depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com os seus vestidos, levando-o para ser crucificado. Aí nós temos a única coroa que esse rei tão grande, que esse rei tão belo, que esse rei tão perfeito aceitou sobre a terra. A sagrada cabeça de Cristo, a sagrada cabeça de Cristo Rei, não recebeu outra coroa senão a coroa de espinhos. E tudo isso para provar o amor com que Deus nos amou. Como diz o Evangelho de São João 3,16, tanto amou Deus ao mundo que chegou a entregar o seu Filho unigênito. Contam os Sagrados Evangelhos que quando nosso Senhor Jesus Cristo subiu o Monte Calvário para ali ser crucificado, os soldados, percebendo que a sua túnica era preciosa, não rasgaram a sua túnica, senão que fizeram um sorteio sobre ela para saber de quem seria. Sabemos também que a sagrada coroa de nosso Senhor Jesus Cristo não foi tirada da sua cabeça desde quando entrou ali até o seu falecimento. Então, vejam bem, se os soldados quiseram manter sã e inteira aquela vestimenta, aquela túnica, eles retiraram a coroa de nosso Senhor Jesus Cristo, coroa de espinhos, tiraram o manto e logo colocaram de novo. Sabemos que essa coroa era uma espécie de capacete cheio de espinhos com pontas envenenadas. Espinhos, geralmente os espinhos têm um veneno na ponta para proteger a planta que tem esses espinhos. Então, imaginem a dor gigantesca que sofreu nosso Senhor Jesus Cristo
como colocaram a coroa na sua cabeça e bateram nela, depois como retiraram ao pé da cruz para poder tirar são o manto e depois voltaram a colocar com muita brutalidade, com muita violência, com crueldade. Almas, lembre-se, o rei das nossas almas, o rei das nossas vidas, o rei do mundo, aqui na terra, só aceitou uma coroa, a coroa de espinhos, pela salvação das nossas almas. Jamais, antes que um raio parta o nosso corpo pela metade, que fazer dessa coroação uma coisa inútil para mim. E somente há uma maneira de transformar essa coroação tão dolorosa numa coisa inútil: o pecado. Antes que nos parta um raio de que cometer um pecado e fazer com que essa coroação de espinhos de Cristo na minha alma não tenha fruto algum. Não podemos esquecer de consolar a Santíssima Virgem Maria, Mãe das dores, Mãe dolorosíssima, nessa travessia tão dolorosa que terá que passar, ver o seu filho agonizando no Monte das Oliveiras, ver o seu filho num juízo iníquo, num julgamento perverso, calado como um cordeiro, sendo acusado de coisas falsas, mas Jesus se calava. Jesus autem tacebat. O coração da Santíssima Virgem Maria vai recebendo essa última espada de dor que vai partir o seu coração ao pé da cruz. Acompanhemos a Santíssima Virgem Maria, acompanhemos o seu imaculado e dolorosíssimo coração nessa sagrada e Semana Santa, restaurada, reformada pelo mesmo Espírito Santo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.